professam a fé sem crer. Aqueles que amam a Deus sem amar. Aqueles que dizem ser cristãos, porém não seguem a Cristo. Vivem uma vida religiosa, periférica, superficial, sem vida, sem graça, acomodados. Que tragédia, meus irmãos. Deixe-me colocar um quadro mais amplo sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Tessalonicenses. O capítulo 2. Agora eu quero trazer uma doutrina muito importante, uma doutrina muito séria sobre os dias atuais. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Esses textos, eles vão abrir para nós aquilo que eu considero como sendo a doutrina sobre o anticristo. É importante dizer sobre isso. Paulo diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, essa palavra aqui, reunião, é sinagogue, a nossa reunião no alto, a nossa reunião com Ele no alto. Nós vos exortamos, encorajamos, a que não vos demovais. Essa palavra demovais, ela fala de um movimento produzido pelos ventos, por tempestades, por agitação das águas, sacudir, derrubar, perturbar a mente. É isso que ele está dizendo. Não permita que a sua mente seja perturbada. Aqui, mente, ele fala Senhores, mente ser perturbada, isso é do cristão verdadeiro, que o mundo traz uma atração negativa. O próprio Pai Nosso falando, deixeis cair em tentação. Essa tentação é o próprio mundo. As coisas do mundo, os afetos do mundo e a acidez do mundo contra nós nascemos de novo. Que é espiritual. Só que as pessoas não reconhecem a vida espiritual. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui. Para testemunhar a vida espiritual, para treinar a vida espiritual, para despertar a vida espiritual, para renovar a nossa mente, para ouvir o Espírito Santo, para obedecer a Deus. Isso é tudo vida espiritual. É uma realidade muito maior do que a gente vê com esses olhos humanos e ouve com esses ouvidos humanos. É para isso que a gente está aqui. de vontade. Ele fala das nossas emoções. Ele fala dos nossos afetos. Ele diz, não permita que os seus afetos, não permita que a sua mente, que as suas emoções sejam agitadas, sacudidas com facilidade. Nem vos perturbeis, que seja por espírito, que seja por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então isso aqui nos leva para Joel. O dia do Senhor. Aí ele diz, ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O que essa frase final diz para nós é que o anticristo ele será gerado da apostasia. O seu lado religioso será gerado da apostasia. Preste atenção nisso. O anticristo ele será gerado da apostasia. Aí ele diz assim, seja revelado o homem da iniquidade. Eu vou citar 3 textos. Um já está aqui, 2 você vai precisar colocar aí do lado para você estudar. Eu vou colocar esse irmãos, peço que vocês tenham esse livro. Quanto a isso que vocês vão ver. Então aqui, homem da iniquidade. O primeiro texto que você vai colocar aí é Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra amor aqui é ágape. O amor, o ágape, de muitos esfriará. Então não olhe para o mundo. Aqui o Senhor Jesus está falando com os seus, com a sua igreja.
Mateus capítulo 24, 12. O outro texto está aqui nesse mesmo capítulo 2, versículo 7. Ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Por que mistério? Porque muitos não entendem, muitos não compreendem, não veem, mas é um espírito. Quando é mistério na Bíblia, precisa-se de revelação. E a revelação só pode ser experimentada por aqueles que têm o dom do Espírito, o dom do discernimento, o dom do conhecimento. Se você não tem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, você não tem um dom de discernimento pelo Espírito Santo operando na sua vida, você nunca vai perceber o grau, a perniciosidade da iniquidade. Você vai viver naquele evangelho light. O que tem? Todo mundo faz. Ah, irmão, desse jeito não dá. Ontem nós ouvimos o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não era opcional. O evangelho de Jesus era radical. Então escute isso. Esses 3 textos devem ser colocados aqui. Porque agora, irmãos, nós temos que entender essa doutrina sobre o anticristo. E por quê? Porque já existe. Escute o que eu vou te dizer. Já existe hoje uma igreja anticristo. Ela já está aqui nos nossos dias. É uma igreja que fala de Cristo, que prega Cristo, que canta Cristo, mas não é a igreja onde Cristo tem sua centralidade, preeminência e glória. É uma igreja que distorce o evangelho de Cristo e o acomoda segundo o gosto do freguês. É um evangelho antropocêntrico. Esse evangelho, ele entra nas nossas casas. Ele tem entrado na vida de muitos. Muitos irmãos hoje fazem parte desse tipo de igreja. Mesmo dizendo que congregam debaixo do nome do Senhor, eles estão lá sendo seduzidos por esse mistério, ou ministério, ou homem da iniquidade. Cuidado, meus irmãos e irmãs. Observe isso. O anticristo está estabelecendo suas bases, sua plataforma. E hoje é visível. É visível. Você não precisa se esforçar muito. É visível. Você vê a quantidade de irmãos que as suas mentes foram, como diz Paulo, demovidas. Hoje estão perturbados mentalmente, do ponto de vista da espiritualidade. Estão confusos com respeito ao verdadeiro evangelho. Se deixaram levar por esse espírito maligno que tem seduzido todo mundo. Então, irmãos, vamos entender essa doutrina, vamos entender esse ensino. Eu peço a vocês, escrevam tudo isso, pelo menos aonde estão os textos. Volte a ler. Lembre-se dessa leitura. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vai te ajudar na hora que você precisará, ou precisar, exercer o discernimento, a sabedoria, na sua oração. É uma igreja ousada, é uma igreja corajosa. Esta sim o Senhor vê os verdadeiros adoradores. Então diga, irmãos, nós estamos passando por uma grande luta. Uma luta terrível. Amanhã nós vamos falar sobre isso. A grande batalha espiritual da nossa era. Não é como no passado. Tínhamos que lutar contra principados, potestades, dominadores e ossos. Eles ainda estão aí. Eles ainda continuam guerreando contra nós. Porém, irmãos, à medida que você vai amadurecendo, você começa a compreender essas batalhas e você consegue sobreviver a elas. Mas existe um inimigo. E você não chama ele de inimigo, você chama ele até de amigo. Porém, o que os exércitos, o que as heresias no passado nunca conseguiram contra a igreja, esse inimigo, que é muito bem acolhido por nós, ele já conseguiu. Ele está destruindo a igreja. O nome dele é modernidade. Vamos falar sobre isso amanhã.